Olá, hoje iremos falar sobre a 8ª semana do período gestacional. É importante entender que essa 8ª semana separa o período embrionário com o período fetal. Geralmente, o embrião tem 3 centímetros, começa a flexionar e estender a coluna vertebral, 90% das estruturas anatômicas adultas já estão formadas, a cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo. Os primeiros movimentos voluntários do embrião acontecem na 8ª semana e as evidências da eminência caudal já desaparecem no final da 8ª semana. Agora nós iremos falar das principais alterações na 8ª semana. Começando com o sistema nervoso, temos o crescimento do encéfalo. Depois, na face e sentidos, nós temos os olhos indo para uma posição mais anterior e as orelhas em formação e as narinas ficam mais evidentes. Depois, os membros, temos os dedos separados com as membranas e a formação dos pés e dedos. No coração e vasos, temos 4 câmaras cardíacas formadas e a formação dos capilares. Agora, no digestório, temos o intestino ainda enfiado no cordão e o fígado grande e hematopoético. Agora, no urinário, nós temos os rins ascendendo para uma posição lombar e as uréteres fazendo conexão com a bexiga. Agora, falando do esqueleto, a gente tem a retificação colunar e a ossificação de ossos longos. Na genitália, nós temos o tubérculo genital presente, só que ainda não diferenciado. A gestação é um momento permeado por muitas expectativas, dentre elas a definição do sexo do bebê. Como nós já vimos, na 8ª semana os órgãos já estão praticamente formados, estão passando por um processo de maturação, assim como também vai ocorrer a definição do sexo do bebê. Porém, é de extrema relevância que a gente aborde o assunto da intersexualidade ou intersexo. O que seria intersexo ou intersexualidade? São indivíduos que nascem com uma condição biologicamente diferente do habitual. Nós não consideramos uma doença, e sim apenas uma variação. São pacientes que têm características sexuais que não se enquadram em feminino e masculino. E essas características atípicas, elas são decorrentes de alterações de cromossomos, alterações hormonais, das gônadas ou na formação das genitais. O intersexo, apesar de ser pouco conhecido, ele já atinge em torno de 0,5% a 1,7% da população. Esse é um dado estatístico da Organização Mundial de Saúde, num relatório publicado em 2017. Porém, é um dado subestimado justamente porque é um tema pouco abordado. Precisamos entender os fatores que causam o intersexo. Podemos citar fatores genéticos, hormonais, desenvolvimento gonadal, assim como resistência hormonal. Em relação a fatores genéticos, nós podemos citar 2 síndromes que são mais conhecidas. A síndrome de Turner, que ocorre em mulheres, que apresenta o cariótipo 45X. E também a síndrome de Klinefelter, que é comum em homens, que apresentam o cariótipo 47XXY, ou seja, uma trissomia. Em relação a fatores hormonais, existe uma alteração na produção de hormônios, testosterona e estrogênio. A gente pode citar aqui a hiperplasia adrenal congênita, ou seja, esses hormônios eles podem estar superexpressados na corrente sanguínea. Além disso, ele também pode ser decorrente de alterações no desenvolvimento gonodal. A gente cita aqui a discinesia gonodal mista, que é caracterizada pelo cariótipo 45X ou 46XY, onde indivíduos apresentam uma alteração morfológica nas genitais, apresentando tanto características femininas quanto masculinas. E também podemos citar a resistência hormonal, ou seja, existe um aumento na secreção de testosterona, porém, os receptores celulares não captam esse hormônio. Logo, essa síndrome ela é comum em homens, síndrome da insensibilidade androgênica, ou seja, ela ocorre em homens, porém esses homens não desenvolvem caracteres masculinos. Quando fazer o diagnóstico e como fazer? O diagnóstico ele deve ser feito o mais precocemente possível e para que isso ocorra, o ideal é que
a criança ao nascer já seja examinada, ou seja, o exame físico, né, o exame clínico, mas nós também podemos utilizar como recurso exames como cariótipo, dosagens hormonais de testosterona, estrogênio e também o exame de ultrassonografia. Em relação ao tratamento, nós temos algumas modalidades, como por exemplo cirurgia, hormonoterapia e acompanhamento multidisciplinar. Lembrando que a cirurgia ela é irreversível e a hormonoterapia também pode ter consequências permanentes. Então, essas duas modalidades elas devem ser oferecidas posteriormente a um acompanhamento multidisciplinar, um acompanhamento principalmente psicólogo, tanto o paciente quanto seus familiares. A importância de falarmos sobre esse tema, intersexualidade, é aumentar a conscientização da população, assim como os profissionais da área de saúde, contribuindo para a redução do preconceito, favorecendo diagnósticos precoces e mais assertivos e, consequentemente, contribuindo para a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.